dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, nós iremos meditar no capítulo 6 do profeta Isaías, que iremos ler agora. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um acontecimento extraordinário, maravilhoso. Talvez nós possamos afirmar que seja um dos momentos de culto que mais teve impacto e que mais trouxe bênçãos para toda a história da humanidade. O profeta Isaías diz que no ano da morte do seu querido amigo, o rei Uzias, ele estava na casa do Senhor. E provavelmente ele estava ali sozinho, talvez com o coração triste pela morte do seu rei. Isaías teve um encontro com Deus, ele teve uma visão do Senhor, que transformou toda a sua vida, e não somente a sua vida, mas que também trouxe um impacto para o bem de todos os povos da terra. Foi no dia em que o Senhor ordenou a Isaías que fosse e pregasse a sua santa palavra. Isaías disse que estava na casa do Senhor e de repente ele viu o Senhor. E naquela visão que ele teve de Deus, viu o Senhor Deus cercado de seres celestiais que cantavam ou que clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Jeová, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mais tarde, quando o apóstolo João está escrevendo o seu evangelho, ele diz, lá no capítulo 12, que esta visão que Isaías teve da glória de Deus foi uma visão da glória do Senhor Jesus. Era Jesus que estava aparecendo ali para Isaías e se revelando a ele como o Senhor de todo o universo, cuja glória se manifesta em tudo quanto acontece. Mais tarde também o apóstolo Paulo, de acordo com Atos capítulo 28, em certa ocasião que estava pregando o Evangelho,
citou Isaías capítulo 6 e diz que as palavras aqui do capítulo 6 de Isaías são palavras que foram ditas pelo Espírito Santo. Então, com isto, a Bíblia está mostrando para nós que o Deus que se manifestou, que se revelou para Isaías aqui nesta ocasião, é o Deus revelado nas Escrituras todas, como sendo o Deus triuno, o Senhor Jeová, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E então, Isaías, estando ali na casa do Senhor, tendo aquela revelação da presença de Deus, ele sentiu a grandeza do seu pecado. Porque quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele pensou consigo mesmo: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isto, meus irmãos, é algo que acontece sempre quando uma pessoa percebe a presença de Deus realmente na sua vida. Toda vez que alguém percebe a presença do Senhor, que é santo, percebe também o seu próprio pecado. A gente vê acontecer isso não somente aqui com Isaías, mas, por exemplo, lá em Lucas capítulo 5, quando o Senhor Jesus faz um dos seus primeiros milagres na presença do apóstolo Pedro, daquele que seria mais tarde o apóstolo Pedro, Pedro prostra-se aos pés do Senhor Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Da mesma forma, nós vemos quando Jacó, na sua viagem para Padã Arã, e teve aquele sonho, naquele sonho Deus se manifestou para ele, ele ficou assombrado, porque ele, sendo tão pequeno, estava num lugar em que Deus estava presente também, e ele temeu no seu coração. Ou da mesma forma que João, no livro do Apocalipse, quando ele tem aquela visão gloriosa do Senhor Jesus, ele se sente enfraquecido e cai aos seus pés como se morto diante da grandeza do Senhor Jesus. É um padrão que nós vemos na história da Bíblia e, por que não dizer, também na história de todos nós. Quando percebemos a grandeza de Deus, a sua santidade, percebemos também os nossos pecados. Então, Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, percebendo quem ele era diante da santidade de Deus. Agora, você sabe, o Senhor Jesus falou que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se uma pessoa tem lábios impuros, é porque o coração dela é impuro. E você sabe também que Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz que é do coração que procedem as saídas, as decisões, as fontes da nossa vida. Isto é, os nossos atos. Tudo que fazemos começa no coração. O que eu quero dizer com isso é que se Isaías tinha lábios impuros, é porque o seu coração estava impuro. E se o seu coração era impuro, não era somente os seus lábios que eram impuros, mas todas as suas ações também. O que a Bíblia fala a respeito de todos nós, porque todos nós somos pecadores. E Isaías diz então: sou um homem de boca suja, moro no meio de um povo de boca suja. E quando ele fala isso, um dos serafins vem até o altar do templo do Senhor com uma tenaz. E com essa tenaz ele tira uma brasa do altar. E com essa brasa ele toca os lábios de Isaías. E então é declarado que a iniquidade de Isaías foi perdoada, que os seus lábios foram purificados e que a sua iniquidade foi esquecida. Depois disso, então, ele ouve uma outra voz, Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu acho esse mais um fato interessante, que Deus diz: a quem eu vou enviar. Mas em seguida ele usa o pronome no plural, quem há de ir por nós? Mais uma vez mostrando assim uma referência à presença da Santíssima Trindade aqui. E agora, Isaías tem uma atitude diferente. Diante da santidade de Deus, diante do fato de que esse Deus Santo o purificou, ele se sente agora em condição de falar outra coisa para Deus. E responde a Deus dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E então Deus o envia. Mas o envia dizendo que o seu trabalho não será fácil, que muita oposição ele vai encontrar, porque muitas pessoas estarão com o coração endurecido.
com os ouvidos fechados, com os olhos cegos, e não irão ouvir a sua mensagem. Apenas uma pequena semente, um remanescentezinho é que ouvirá a palavra do Senhor através de Isaías. Uma verdade, meus irmãos, que mais tarde também se cumpriu no ministério do Senhor Jesus, porque ele diz que, enquanto estava pregando, muitas pessoas também teriam seus corações endurecidos, seus olhos fechados, seus ouvidos surdos para com a sua palavra. E um fato que também se repete através de toda a história da humanidade, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a atitude negativa que muitas pessoas teriam com a palavra de Deus, o profeta Isaías, nós podemos dizer, é um dos homens mais usados de toda a história da humanidade. Não é sem motivo que ele é chamado muitas vezes de o Evangelho do Antigo Testamento, no sentido de que foi ele quem falou: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. No sentido de que ele, de uma forma muito bela, descreveu a morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados, lá no capítulo 53 da sua profecia. No sentido de que ele, de forma muito clara e linda, descreve o caráter do Senhor Jesus e quem ele seria. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E eu poderia continuar multiplicando as referências, mostrando como Isaías falou tanto a respeito de Jesus. E por causa disto, nestes mais de 2000 anos de história deste livro maravilhoso, muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro têm sido abençoadas através deste profeta. Queridos, tomando toda esta história do chamado de Isaías aqui, eu gostaria de usá-la, por assim dizer, para procurar despertar 4 santos desejos no seu coração. Porque o Deus que apareceu a Isaías, o Deus que a ele se revelou, se manifestou, é o Deus que também tem se revelado a nós, através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E também somos o seu povo. O primeiro desejo que eu desejo incutir no seu coração, para com isso motivá-lo a orar e a buscar: o desejo de estar no templo do Senhor. Eu sei que quando eu falo isto, muitas pessoas poderão estar pensando já em seus corações. Mas, pastor, a igreja somos nós. É o povo de Deus reunido, não é prédio, não é um lugar específico. E isto é bem verdade. Desde o começo da história da humanidade. Inclusive quando Davi sentiu no seu coração o desejo de construir uma casa para o Senhor, e Deus falou que não seria ele que construiria, mas sim o seu filho Salomão, e mais tarde Salomão construiu o templo de Jerusalém. E quando no dia da inauguração do templo, Deus disse para Salomão: eu não habito em prédios ou em templos feitos por mãos humanas. Deus não precisa de uma casa. E é claro que eu estou falando então, não de um lugar específico apenas, mas do ajuntamento do povo de Deus. Em primeiro lugar, a casa do Senhor é isso na Escritura Sagrada, porque Deus mora no ajuntamento do seu povo, assim como em cada coração daqueles que lhe pertencem. No entanto, meus irmãos, ainda que isto seja verdade, isso não exclui da nossa vida a nossa necessidade de termos um lugar para estar junto do Senhor, para estarmos junto com o povo do Senhor e adorar a Ele. Por isso é que no Salmo 27, versículo de número 4, o rei Davi, falando a respeito do seu desejo de estar no templo do Senhor, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, ou antes, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e habitar no seu templo. Um santo desejo de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor, de meditar na beleza da santidade de Deus, de meditar
na grandeza de Deus, enfim, de estar em comunhão com Deus. Esse é um grande desejo que você precisa ter. Assim como no Salmo 42 também, quando o salmista, falando a respeito das suas lágrimas, do seu choro, e ele diz o porquê. É que ele tinha saudade de estar na casa do Senhor, no templo do Senhor, para ali adorar com o povo de Deus. E por que eu estou falando disto nesta ocasião em que tantos de nós estamos impedidos de estar juntos como igreja? É para que esse desejo, meus irmãos, no nosso coração não se esfrie. Antes, seja alimentado e que nós busquemos, que nós peçamos a Deus, Senhor, que passe logo esta pandemia, esta quarentena, que nós possamos logo estar reunidos como povo do Senhor, cantar ao Senhor os nossos louvores, que nós possamos juntos meditar, exercer nossos dons, enfim, adorar ao Senhor. É fato que Isaías estava sozinho ali, e ali ele, na sua solidão, teve um encontro com o Senhor. Mas é fato também que nós precisamos buscar estar juntos como povo de Deus, templo do Senhor que somos nós, para buscar a sua presença. Não deixe, meu irmão, que esses dias de quarentena esfriem o seu coração, no sentido de estar na casa de Deus. Que não sejam desculpas para você se esfriar espiritualmente. O segundo desejo que eu gostaria de incutir no seu coração é o desejo de não somente estar reunido com a igreja do Senhor, mas o desejo de fato, experimentar a presença de Deus na sua vida. Ele diz que quando estava ali, ele viu o Senhor. A glória do Senhor se manifestou. É certo que a glória do Senhor está em toda a terra. A glória de Jesus está no universo inteiro, em tudo que se realiza na natureza, em todos os acontecimentos da história. Só o fato de nós estarmos vivos é uma manifestação do glorioso poder do Senhor Jesus, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua vontade. Só o fato de você estar me enxergando, me ouvindo, é uma manifestação da glória do Senhor. Mas a glória do Senhor se manifesta especialmente naqueles que o buscam. A esses é quem Deus se revela. Isaías, pelo fato de relacionar essa visão que ele teve do Senhor com o fato da morte do rei Uzias, para mim, segundo o meu entendimento, está querendo mostrar a tristeza do seu coração. E lá no capítulo 57 da sua profecia, ele diz que Deus se revela para aquele que está com o coração contrito, com o coração oprimido, aflito, quebrantado. Então me parece que aqui Deus está se revelando a ele justamente como uma expressão desta verdade maravilhosa. É que todo aquele que se coloca na presença de Deus, que o busca com o coração quebrantado, sentindo as suas necessidades, as suas dores, ele vai encontrar Deus, ele vai experimentar a revelação de Deus na sua vida. Então este é um segundo desejo que eu quero incutir no seu coração, para que você alimente a cada dia o desejo de contemplar a Deus. Pois como também está escrito em Provérbios capítulo de número 3, quando ele está nos exortando a buscar a presença do Senhor e a confiar nele, ele diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Busque contemplar a presença de Deus na tua vida. Peça isso ao Senhor. Peça que o Senhor a cada dia se revele a você, que você ouça a sua santa voz, que com os olhos da fé você possa contemplar Jesus em tudo o que acontece. E assim, como está escrito em Hebreus capítulo 11, poderá se cumprir na sua vida o que aconteceu também com Moisés, que diz que pela fé ele permanecia firme diante de todas as circunstâncias, como quem está vendo o Deus que é invisível. Um terceiro desejo que eu gostaria de incutir no seu coração, que é uma consequência lógica desses dois primeiros. O primeiro, o desejo de buscar a Deus, de encontrar-se com Deus,
E em seguida vem aquela contemplação do Senhor. E em terceiro lugar, quando nós contemplamos a Deus, nós percebemos também os nossos pecados. Por isso, um terceiro desejo que deve ser forte no coração de cada um de nós é o desejo de ser purificado na presença do Senhor. Porque se não tivermos a purificação dos nossos pecados, então não podemos estar nesta presença santa. Mas veja que coisa gloriosa. Quando Isaías confessa a boca suja que ele tem e, consequentemente, o seu coração e o seu comportamento, um dos serafins vem até o altar, toma uma brasa viva e com esta brasa toca nos lábios de Isaías, assim purificando ele. A carta aos Hebreus nos diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E por isso nós devemos temer e tremer na presença de Deus. Às vezes o fogo consumidor de Deus se volta contra o homem pecador que tem um coração endurecido para com ele. Você deve se lembrar, por exemplo, da história de Nadab e Abiú, que foram prestar a Deus um culto irreverente, um culto contrário àquilo que Deus havia ordenado na sua palavra. E saiu um fogo da parte do Senhor e os consumiu na presença de Deus. Você deve se lembrar também das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram consumidas pelo fogo do céu, por causa dos seus pecados. E você deve se lembrar também que o Senhor Jesus advertiu muitas vezes que aqueles que não se convertem a Ele estarão numa chama de fogo eterno, sendo eternamente afligidos por causa das suas iniquidades. O nosso Deus é um fogo consumidor contra todo aquele que não se arrepende dos seus pecados. Mas se ao mesmo tempo Deus é um fogo consumidor contra o homem pecador, Deus também é um fogo consumidor do pecado na vida daquele de coração contrito e que o busca de todo o coração. Quando Davi teve consciência do seu pecado e se voltou para Deus, ele não foi consumido por Deus, antes ele foi perdoado, ele foi purificado. E assim nós vemos em todos os santos mencionados na palavra de Deus. E isto porque, conforme nos ensina o apóstolo João, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo e nos purifica de todo o pecado, nos purifica de toda a injustiça. E ainda diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, se nós andarmos na luz, isto é, se nós andarmos na verdade, na presença de Deus. Então, um segundo desejo que eu quero incutir no seu coração, o desejo de a cada dia ser purificado por Deus. Eu sei que muitas vezes a consciência dos nossos pecados tende a fazer com que nós, ao invés de buscarmos a Deus, não tenhamos coragem de orar, não tenhamos coragem de estar na presença do Senhor e dela até fugimos. Mas que coisa maravilhosa! A melhor maneira, aliás, a única maneira de nós fugirmos da ira de Deus é correndo para os braços de Deus, é nos abrigando no amor de Deus, pedindo que Deus nos purifique mediante o seu Espírito, mediante a sua palavra, mediante o poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Primeiro, o desejo de estar na casa do Senhor. Segundo, o desejo de contemplar o Senhor. Terceiro, o desejo de ser purificado pelo Senhor. Em quarto lugar, o desejo de ser usado pelo Senhor. Quando nós somos purificados e experimentamos a maravilha da nossa salvação, a alegria da nossa salvação, o próximo desejo é o desejo de ser usado por Deus. Depois de ser purificado, o Senhor Deus perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, de todo o coração, falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Alguns anos atrás eu conheci um pastor que ele disse que colocou assim uma placa na saída do templo em que a igreja em que ele ministrava se reuniam.
você está saindo para o campo missionário. Saiu da porta para fora, está no campo missionário. E isso é bem verdade. Queridos, ainda que seja uma tarefa muito difícil, ainda que muitas pessoas não queiram ouvir a palavra de Deus, existem aqueles que foram destinados pelo Senhor a ouvir o que a Bíblia diz, a crer e a serem salvos. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele disse assim: tudo faço por causa dos escolhidos de Deus. Tudo faço para alcançá-los com a mensagem do Evangelho. Você também pode ser usado por Deus. Você pode também ser alguém que não precisa trazer uma revelação nova. Aliás, você não tem que trazer revelação nova alguma. Mas você pode ouvir a palavra de Deus falando das Escrituras. E você pode ser muito usado pelo Senhor para que outros venham a conhecer esta maravilhosa salvação. Não foi assim que você foi salvo? Quando alguém usado por Deus trouxe o Evangelho até você? Então coloque-se nas mãos de Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. E pense nos dons que Deus tem dado a você, pense nos recursos materiais que Deus tem dado a você, e pregue o Evangelho, e testemunhe do Evangelho, porque Deus pode usar a sua vida, e pode usar muito. São esses, queridos, os 4 santos desejos a respeito dos quais eu gostaria de falar. A respeito dessas coisas lindas que aconteceram na vida de Isaías e que podem acontecer na vida de todos nós, se tão somente nós buscarmos o Senhor, pois Ele se revela a todo aquele que o busca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Escritura. Nós sabemos que, teologicamente falando, quando buscamos a Deus, é porque Ele está nos buscando primeiro. Então, deixemos que a palavra de Deus fale aos nossos corações e respondamos positivamente a ela, buscando o Senhor de todo o nosso coração, para que o contemplemos, para que sejamos purificados e para que alcancemos outras vidas também. Vamos orar, meus amados irmãos. Ó querido Pai Celestial, a Tua palavra, a história da Tua revelação, é a coisa mais linda que existe na face da terra. É o que mais faz bem para nós, porque ela traz o Senhor às nossas almas. Porque por meio dela nós podemos ouvir a Tua voz e ter a experiência do Teu Espírito Santo falando conosco, ensinando, dando-nos fé, arrependimento, corrigindo-nos, encorajando-nos, fortalecendo-nos, consolando-nos. Nós Te agradecemos pelas Escrituras Sagradas e por toda a revelação que ela nos traz a respeito de Ti. Agora pedimos a Ti que nos concedas a graça de a cada dia da nossa vida viver esta palavra. Assim como os Teus servos do passado tinham apenas não conhecimento intelectual daquilo que a Bíblia diz, mas que tinham conhecimento de experiência de vida com o Senhor, assim tenhamos também. Que nós a cada dia possamos contemplar a Tua glória em tudo o que acontece, ouvir a Tua santa voz. A cada dia possamos experimentar a purificação dos nossos pecados e que pelo poder do Teu Espírito Santo sejamos instrumentos Teus para que outros também venham a Te conhecer. Tua palavra é a nossa vida e oramos ao Senhor, gratos por ela, gratos pela revelação que ela nos dá de Jesus, em nome de quem nós oramos nesta hora e a quem queremos servir de todo o nosso coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.